Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Pop Class Enem. Eu sou a Catarine Menezes e vou estar ministrando essa aula de célula animal para vocês. Essa aula é uma complementação das aulas que já passaram. Então, nessa aula aqui, eu vou falar de algumas organelas que eu não tinha falado antes, certo? Então, essas aulas de antes seria bom que vocês assistissem. Gente, o roteiro da nossa aula vai começar pelas organelas, né? Essas organelas sendo mais relacionadas à síntese proteica, que eu vou falar depois. E por fim, eu vou falar justamente das organelas que não foram abordadas ainda. E sobre as resoluções de questões do Enem, elas vão aparecer quando elas tiverem mesmo. A partir do momento que eu finalizar um conteúdo, a resolução da questão do Enem ela já pode estar aparecendo, certo? Vamos começar. A importância do Enem. Esse assunto é cobrado? Gente, eu fiz a mesma pergunta na primeira parte da aula passada. Ou seja, sim, esse assunto é cobrado e eu tô colocando de novo para vocês verem que é importante, certo? Então, se der para vocês, assistam a parte 1, porque seria importante, ou assistam outras aulas com essas temáticas, certo? Vamos lá, começando pelas organelas. Gente, a gente vai falar primeiro dessa organela que faz assim. Qual seria o nome dela? Ribossomo, exatamente. Bom, já falar das características dela, né? É uma organela não membranosa, ela não é revestida por uma membrana. Lembrando que os seres procariotos não têm organelas membranosas, no entanto, elas possuem ribossomos. Por isso mesmo que o que a gente pode dizer, né, que os ribossomos, eles não são organelas membranosas. Os ribossomos são formados por duas subunidades, subunidade maior e menor, ou superior e inferior. Tem essas duas denominações, que elas se ligam uma à outra, né, como aquela mãozinha da imagem, justamente para que haja a leitura do RNA mensageiro. Um pouquinho puxando para a complexidade, né, é que a sedimentação da subunidade maior é 40S e a maior 60S. Isso diferencia, é um número que diferencia entre seres procariotos e eucariotos, certo? Bom, a importância. Ela tem um papel muito importante nas células. Por quê? Porque elas fazem a síntese da proteína. Elas vão ler essa RNA mensageira e vão produzir as proteínas. Gente, os ribossomos, eles são produzidos no núcleo. É a associação de RNA ribossomal com proteínas. E eles vão ser produzidos lá no núcleo e depois vão ser liberados para o citoplasma, saindo do núcleo, né? No citoplasma, essas subunidades elas são liberadas separadas. Quando há justamente a necessidade da síntese de proteínas, há a junção dessas subunidades. Então, beleza. Também lembrar que o nome polirribossomos significa o conjunto de ribossomos. Tá aqui mais uma imagem para vocês verem. Gente, ainda nos ribossomos a gente está vendo sítios de ligação. Esses sítios basicamente a tradução, né, que está ocorrendo. Gente, na subunidade maior, a gente tem o sítio de ligação para o RNA mensageiro. Beleza. Na subunidade maior, que está em cima, a gente tem três sítios de ligação. O sítio P, o A e o E. O P é onde vai ocorrer, né, o peptídeo em crescimento. No A, onde vai estar chegando o RNA transportador junto com seu aminoácido, na parte A. E na parte E vai quando o RNA transportador ele já não tem mais aminoácido e vai ser liberado de volta para o citoplasma. Ok. Agora, gente, o que é isso aqui? A gente está olhando, né, e fica aqui nem a Nazaré. Mas, dando mais uma dica, né, para vocês acertarem do que é isso, a gente vai falar agora do retículo endoplasmático. A gente vai começar agora falando um pouquinho do geral, né? O retículo plasmático é o maior sistema de membranas da célula. É um sistema de tubos, de vesículas interconectados. Se você vê no microscópio, aqueles bem bons, né, que a gente consegue ver a célula direitinho, a gente pode ver que a maioria das membranas das células fazem parte, né, do retículo plasmático. Então, tem essa grande porcentagem de membranácea, por assim dizer. Uma imagenzinha. A gente vai começar pelo retículo plasmático granuloso, ou granular, ou rugoso, ou REG e RR, só para os mais chegados. Gente, o retículo plasmático, né, ele tem uma grande quantidade de ribossomos. Vocês estão vendo aqui na imagem da Beyoncé, né, que ela tá meio que vestida de retículo plasmático, porque no vestido dela tem várias bolinhas que representam justamente os ribossomos, certo? É chamado de granuloso porque tem esses granulozinhos, esses ribossomos acoplados mesmo, certo? Gente,
As principais proteínas sintetizadas são aquelas transmembranares, né, que vão de uma ponta a outra da membrana plasmática, mas produzem todas as outras. E além da síntese de proteínas, né, o retículo plasmático também atua muito na glicosilação das glicoproteínas, na produção de fosfolipídios e na montagem mesmo das proteínas. Bom, o retículo endoplasmático liso, ele já tem outras funções. Ele atua na produção de lipídios, né? Produção de hormônios esteroides, que estão a testosterona, o estrógeno. Também age na desintoxicação. Importante salientar que não é só o peroxissomo, né, que age nessa parte, mas o retículo endoplasmático liso absorve essas substâncias tóxicas, modifica ou destrói de modo que eles não causem mais danos ao organismo. Então, ó, gente, como vocês podem perceber, o ser humano ele tem várias formas de eliminar substâncias tóxicas, né, dentro da célula. Bom, armazenamento de substâncias. Dentro das bolsas do retículo endoplasmático liso, a gente também pode armazenar algumas substâncias dentro delas. Gente, uma coisa que eu queria ressaltar para vocês é que vocês estão vendo essa imagem aqui e parece que, ó, o retículo plasmático rugoso é o amarelo e o retículo plasmático liso é o rosa. Parece que são duas entidades completamente diferentes, que não se comunicam, que são realmente separadas. No entanto, pessoal, os retículos endoplasmáticos, eles são interligados e tem uma transição gradual entre eles. Tá aqui a imagem. O retículo plasmático rugoso tem vários ribossomos, como a gente viu, para chegar até o retículo. Então, beleza. A gente vai falar do que agora? Dessa membrana. É um meme muito complexo, você não entenderia. Deu uma dica, né? Vocês estão vendo que eu estou dando várias dicas. Mas esse é o complexo de Golgi. Características do complexo de Golgi. Gente, ele pode ser chamado de complexo golgiense, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Recebeu esse nome, né, em homenagem no século XIX pelo Camilo Golgi, que foi quem descobriu. Gente, a configuração do complexo de Golgi, eu vou colocar uma imagem aqui. Ó, ele tem várias cisternas. Cisternas são essas membranazinhas, estrutura formada com várias vesículas achatadinhas, né? E é importante ressaltar também que as laterais deles são mais dilatadas, que é onde realmente algumas vesículas vão se soltar. Eles são encontrados na maioria das células eucarióticas. No entanto, pessoal, nós não temos complexo de Golgi nas hemácias e nos espermatozoides. Nos espermatozoides eu vou já dizer o que o complexo Golgi se forma. Bom, pessoal, o complexo Golgi é uma estrutura polarizada. Ele tem duas faces, a face cis e a face trans. A face cis tem essa superfície mais convexa, né? Ela mais próxima do retículo mesmo, e é lá onde as vesículas provenientes do retículo endoplasmático elas vão se juntar, vão se fundir à membrana e liberar seu conteúdo lá. Já na fase trans, que é, né, no extremo oposto, é onde está mais distante do retículo plasmático, e nessa imagem a gente está vendo que a mais à direita, né, e é uma face mais côncava. E a partir de lá que as vesículas vão sair desse complexo, beleza? Vão ser geradas. Uma imagem mais maior é triste, né? Um pouco maior, com mais características mais ditas, né? E, gente, o número de cisternas né, essa membranazinha formando essas pilhas e tal, elas variam muito. E é importante ressaltar também que essa organela, ela é bastante desenvolvida nas células especializadas em secretar substâncias, certo? Por exemplo, nas células calciformes, caliciformes, eles precisam realmente ficar liberando, secretando várias substâncias. Então, para isso, tem vários complexos de Golgi, uma célula mais especializada, né, nessa secreção. A gente está vendo as cisternas. As cisternas delimitam o lumen. A gente está vendo a face cis, a face trans. E é importante ressaltar também que existe uma região intermediária, a região medial, que fica no meio entre a face cis e a face trans. Algumas literaturas só trazem esse nome. Mas algumas funções, né? Elas processam lipídios, proteínas, elas fazem a síntese de polissacarídeos mesmo, empacotam, endereçam essas moléculas sintetizadas da célula. Esse segundo ponto sendo a função mais observada no complexo Golgiense, empacotamento, endereçamento das moléculas, né? Que leva para vários outros lugares da célula, várias outras organelas. Também a formação de membranas celulares, a parede celular vegetal, por exemplo, é feita a partir do complexo de Golgi. Também tem a formação do acrossomo no espermatozoide,
espermatozoide, como eu disse antes. O espermatozoide, ele tem aquela cabecinha que ela vai realmente perfurar, né, aquela camada do óvulo. Então, essa acrossomo, ele é formado a partir do complexo de Golgi, que é muito importante, né, para que ocorra a reprodução e tudo mais. Também tem a formação dos lisossomos primários, que, como a gente lembra, os lisossomos eles vão digerir a célula, né? Inclusive os complexos golgienses. Então, o complexo golgiense fica meio nessa, né? Eu sou uma piada para você. Coloquei mais uma imagem, vocês estão vendo que é um slide cheio de imagem. Mais um meme ruim, que eu adoro colocar esses memes ruins. E a gente já parte para uma questão do Enem. Vou ler aqui para vocês. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar da lactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. Então, gente, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese D. Gente, se está destruindo o ribossomo, vai acabar com a síntese de proteína. Não vai ocorrer mais síntese de proteína. Então, justamente, a resposta é a letra D. Mais uma questãozinha, né? Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimiza a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura a seguir, podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. A gente está vendo, né, o primeiro, nessa corzinha, o núcleo, embaixo retículo plasmático, em branco o complexo de Golgi, e embaixo as mitocôndrias. Então, qual a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Gente, eu tô querendo uma linhagem que secrete muito, que seja muito secretora. Então, a organela responsável por secretar as coisas seria o qual? O complexo de Golgi. Então é só a gente observar qual que tem maior proporção de complexo de Golgi, que seria a cor branca aí no gráfico. E bom, a maior que tem é a 1. Resposta letra A. Continuando, né, para o nosso segundo tópico da aula, a gente vai falar sobre o que agora? Eu falei no roteiro, mas salientando, né, essa é a síntese proteica. Vamos começar. Gente, eu vou dar uma introdução geralzona, um resumão muito rápido para a gente não se perder na síntese de proteínas quando eu começar a explicar um pouco melhor, beleza? Gente, aqui no comecinho, mais à esquerda, a gente tem o DNA, né, a dupla fita de DNA, e tem essa fitazinha em vermelho, que é o RNA mensageiro, que está sendo feita a partir da fita molde de DNA, e ela vai sair. A partir do momento que ela saiu, ela depois, né, vai se melhorar, vai ocorrer o splicing, mas essa molécula de RNA mensageiro já pronta, ela sai do citoplasma, e aí a gente já acabou a transcrição, né, no momento que é feita a partir da molécula molde de DNA, indo para o citoplasma, a gente tem o encontro, né, dessa RNA mensageiro com o ribossomo. Esse ribossomo pode estar tanto na membrana no retículo plasmático rugoso quanto no citoplasma. Então vai ocorrer essa leitura, né, e vai justamente ocorrer essa junção de aminoácidos formando a proteína. E essa seria a tradução. Vocês viram que é um resumão bem extenso, né? E agora a gente vai passar, né, a estudar objetivamente. Transcrição. Gente, a transcrição é a primeira etapa de transferência da informação genética. Ou seja, a gente vai produzir a fita de RNA mensageiro. Então, a gente tem o DNA, né? E vai ser lido do 5' 3' e vai ocorrer justamente a produção dessa fita. Como que essa síntese ocorre? É justamente a partir de uma enzima, né, chamada RNA polimerase. Esse RNA polimerase, primeiro de tudo, né, ele se liga a locais específicos do DNA, onde eu quero que haja aquela informação. Então, beleza, o RNA polimerase chegou ao DNA e ele quebra as pontes de hidrogênio, né, separa as cadeias de DNA, elas ficam separadas como nessa imagem. Depois, ela faz a ligação dos nucleotídeos livres. Por exemplo, no DNA, eu tenho a adenina. Eu vou pegar dos nucleotídeos livres, qual nucleotídeo para ligar com A? O uracila, porque eu estou formando uma molécula de RNA, gente. Não estou formando outra de DNA. Se eu fosse formar outra de DNA, eu queria o quê? Timina, mas eu quero RNA, então eu vou pegar uracila.
Então, beleza. A gente vai fazer essa leitura, né? Continuar da seguinte forma do sentido 5 linha, 3 linha. Depois vai ocorrer a liberação do RNA mensageiro sintetizado. E no final de tudo, a gente vai restabelecer as pontes de hidrogênio e a estrutura do DNA. Vai realmente voltar a enrolar ela, porque ela não pode ficar aberta. Mais umas imagens da transcrição, gente. Aqui, né, o RNA polimerase abrindo, juntando os nucleotídeos para formar a molécula, né? Mais uma imagem de como a RNA polimerase está agindo. Agora a gente vai falar do splicing. Gente, é muito importante falar do splicing porque ele pode cair no Enem. Tudo aqui pode cair no Enem, mas isso aqui eu dou uma aposta especial nele. Bom, a gente está vendo primeiro ali o DNA, a gente já fez a transcrição, que eu já expliquei para vocês, e a gente formou o pré-RNA mensageiro. Por que pré-RNA mensageiro? Porque ele possui exons e introns. Esses exons seriam a parte realmente codificante do RNA, né, para realmente codificar as proteínas, e os introns seria aquela parte não codificante. Então, no splicing ocorre essa separação, né? Tira os introns e junta os exons. Então, a gente vai usar só os exons para ocorrer a tradução. Então, ó, vocês estão vendo aqui, né, que está só a parte verde indo para a tradução, formando a proteína. Nos seres procariontes isso não ocorre, né? Não ocorre esse processo de ou maturação, ou processamento, ou splicing, que são os 3 nomes utilizados, que todas as síntese, né, proteica ocorrem no mesmo lugar. Isso nos seres procariontes. Gente, continuando, né, só para mostrar onde a gente tá no núcleo, tá vendo? Ocorreu a transcrição, ocorreu o processamento, o splice, no caso, né? E agora, o RNA mensageiro, ele já está fora do núcleo. Ele já está pronto para que ocorra a tradução. E é a partir daí que a gente vai falar agora. Tradução. Gente, vou colocar uma imagem aqui logo. A tradução, ela permite que a mensagem que a gente fez, né, no RNA mensageiro, ela seja lida, seja decodificada e utilizada para que faça a proteína. Mas como que funciona, né? As proteínas, elas são constituídas de quê, gente? De aminoácidos. Existem, no total, 20 aminoácidos diferentes no nosso corpo. E eles são unidos por ligações peptídicas. Então, vários aminoácidos juntos por ligações peptídicas, formam a proteína. Só que, gente, cada aminoácido, ele chega na tradução por meio de um RNA transportador. Só que para que esse RNA transportador traga o aminoácido correto, ele vai ver no RNA, né? Ó, por exemplo, nesse primeiro, a gente tem GCU. GCU traduz a alanina. Então, vai trazer um RNA transportador com a alanina, certo? Importante salientar também o nome códon. Códon é essa trinca aí de nucleotídeo, certo? Que vai ocorrer a tradução de trinca em trinca, não de nucleotídeo por nucleotídeo, beleza? Gente, existem 64 trincas diferentes. 64, né, códons diferentes que a gente pode estar analisando. Esses 64 códons podem gerar esses 20 aminoácidos, com uma ressalva. Desses 64, 61 vão justamente trazer os aminoácidos, só que 3, o UGA, UAG ou UAA, eles vão ser os códons de parada. Eles não vão trazer nenhum aminoácido a mais, beleza? Então, esses são os códons de parada, eles não trazem aminoácidos. Mais explicadamente, essa tradução, né, gente, no final eu vou passar um vídeo que vocês vão entender direitinho, para justamente pegar todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês e realmente ficar mais claro. Ó, vocês estão vendo que o ribossomo, ó, o RNA transportador tá trazendo aqui, né, um aminoácido, que é esse PRO, vai trazer, por causa que, ó, aqui tá pedindo CCA. Então, C se liga com G, então aqui tem GG, e o A se liga com 1. Então, vai ocorrer essa ligação, né, certinha, e vai trazer esse aminoácido. Por exemplo, aqui já tá ligado, né, bonitinho, vai formar esse ALA. Esse ALA é o aminoácido chamado alanina. E vai ocorrer justamente essa junção de vários aminoácidos, formando, por fim, a proteína. Nos livros aparece essa tabela, mas eu acho melhor essa daqui, né, que é um pouco mais coloridinha, que cada bolinha dessa é um aminoácido, a gente já entende melhor. Gente, agora para finalizar essa parte de tradução, né, ela tem 3 passos. O primeiro,
Iniciação. Gente, a gente vai iniciar quando o RNA mensageiro se ligar à subunidade menor do ribossomo. Aí, beleza. Vai chegar o colo de ativação, que é o AUG, e aí vai chegar a subunidade maior, vai juntar e vai realmente começar esse processo. Depois disso, ocorreu a iniciação bonitinha, agora já vai passar para o alongamento. A gente já tem no ribossomo o AUG. Agora vão chegar mais RNA transportadores com vários outros aminoácidos. E assim vai ocorrer o alongamento, né, dessa proteína, desses vários conjuntos de aminoácidos. E depois, para finalizar, vai ocorrer a finalização, né? O nome já diz, que é quando ocorre, por exemplo, quando eu quero que pare, posso lançar 3 códons de parada, como eu já tinha dito, né? O GA, o AG ou o AA. Esses 3 códons vão falar: ribossomo, para, já deu. Então, a partir dessa sinalização de parada, as subunidades do ribossomo se separam e a proteína também é liberada. A gente está vendo aqui, né, a imagem do EPA, do sítio de ligação, como eu tinha dito, o A chegando, o P e tal. Então, gente, basicamente, como eu não canso dos memes, o RNA transportador vai trazer os aminoácidos, né, e o ribossomo vai estar absorvendo esses aminoácidos, juntando eles, formando ligações peptídicas, formando proteína. Gente, eu coloquei esse videozinho aqui, que eu tinha dito, né, que eu ia colocar para vocês, que ele resume muito bem, ele é um vídeo de 2 minutos, e a gente vai ver ele agora. Vai mostrar, né, desde a DNA, mostrando transcrição, a tradução até a formação da proteína. Vamos In assistir. most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Transcrição feita, né? Agora vamos partir para o splicing. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. Lembrando, pode The messenger remover RNA como then adicionar. moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. O RNA transportador, There né, are o 20 different tradutor. types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Um sítio P, né, formando. This is added to a growing chain of amino acids. Sítio P é do meio, gente. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Aí forma proteína. Gente, lembrando que o RNA transportador, ele também pode ser chamado em algumas literaturas de RNA tradutor, porque é justamente ele que vai traduzir a fita de RNA mensageiro. Bom, era isso, né? Mais uma questãozinha do Enem. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. Bom, a gente está vendo o esquema, né? E depreende-se do modelo que, letra A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não, a gente está vendo que tem o RNA também. B, o fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional?
Sim, o fluxo de informação genética é sim direcional. Porque tá vendo, ó, tem DNA para o RNA. Não é unidirecional, gente. Não tem só uma direção. Como tem duas partezinhas da seta, então não é unidirecional. C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não, né, gente? Não são as proteínas. É o RNA que vai realmente trazer a informação ativa. D. É possível obter variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição? Sim, né, gente? Então é essa mesmo. Resposta letra D. E letra E, a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples. Não, né, gente? Forma circular é plasmídio. É DNA, mas não é de célula eucariótica. E agora, gente, finalmente a gente vai terminar, né? Organelas, o final. A guerra ainda não acabou, mas ela acaba já já. Vamos começar. Gente, olha que coisa mais linda, que coisa mais formosa, uma coisa mais perfeita. Essa é a mitocôndria. Bom, a mitocôndria, né, ela tem, falar primeiro da estrutura dela, ela tem duas membranas lipoproteicas, a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa é lisa, né, delimita a organela, e a interna possui inúmeras pregas, olha, formando espaços intermembranosos, onde vai ocorrer algumas partes da respiração celular, né. Ela também tem alguns DNAs circulares, plasmídeos, como a gente acabou de falar na questão passada, né. Também tem as cristas mitocondriais, que a gente pode ver. E, bom, gente, a mitocôndria está presente em todos os seres eucariontes. A função dela é a respiração celular. Ela produz ATP. Então, elas são verdadeiramente as casas de força das células. Bom, tá aqui eu coloquei, né, a equaçãozinha rapidinha da respiração celular, a glicose com o oxigênio, formando CO2 e água, e energia, né, o ATP. Bom, vou falar agora da teoria endossimbiótica. Essa teoria foi proposta, né, pela Linda Lee Margulis em 81. Essa teoria explica o quê, gente? Explica que, basicamente, houve a entrância dessa mitocôndria na célula eucariótica, porque essa mitocôndria era um ser procarioto antes, e ao entrar, elas formaram uma boa relação e assim ficaram. Vou mostrar para vocês, né, aqui, basicamente, que realmente representa. E, bom, as estruturas foram englobadas pelas células eucariontes, como eu falei, né, a mitocôndria, que resultou na relação simbiótica, no mutualismo. Esses organismos procariontes, eles forneciam energia, o ATP fornecia energia para a célula, que englobou ela, né, e a célula fornecia a proteção. Então, deu tudo certo e elas ficaram assim. Bom, mas o que embasa essa teoria? Como o nome é teoria, a gente precisa não é realmente completamente provado, a gente precisa ver em que ela é embasada. As mitocôndrias possuem duas membranas. Bom, a interna seria a dela mesma, e a interna seria justamente aquela membrana que foi englobada. 2. As mitocôndrias possuem seu próprio genoma, elas possuem seu próprio DNA, né? E por isso elas também possuem sua própria capacidade de autoduplicação. Os ribossomos, né, encontrados nas mitocôndrias são diferentes, tem aquela numeraçãozinha complexa diferente do resto da célula eucariota, que já é um ponto muito forte para que ela era um ser procarionte que entrou, né? Certos antibióticos causam alterações na síntese de proteínas das mitocôndrias, porque sim, as mitocôndrias possuem as proteínas próprias delas, porque elas têm os seus próprios ribossomos, né? E por último, as mitocôndrias possuem um tamanho semelhante das bactérias. E essa teoria, gente, ela não se aplica só às mitocôndrias, ela se aplica também aos cloroplastos na célula vegetal. Mais uma questãozinha do Enem, né? As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, respiração celular, é capaz de exercer a sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, qual a pergunta? Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Qual o objetivo desse peptídeo sinal? Cortar o aporte energético. Se eu quero cortar o aporte energético, eu tenho que endereçar isso para qual organela? Para a mitocôndria, que é ela justamente que está
fazendo esse aporte energético. Então, a resposta é a letra B. A gente vai falar rapidinho agora dos centríolos, né? Os centríolos, gente, são pequenas estruturas cilíndricas, né, presentes nas células. Em alguns lugares você dizem que só tem 2 centríolos por células, mas isso varia um pouquinho. É importante, né, dizer que os centríolos, eles estão presentes em todas as células animais. No entanto, nas células vegetais, eles estão presentes só nas células vegetais inferiores. Quais seriam as inferiores? As briófitas e as pteridófitas, com exemplificando aqui, né, os musgos e as samambaias. Ou seja, pessoal, nas células vegetais não tem centríolos, nas gimnospermas e na angiospermas. Beleza. Vou falar um pouco da estrutura deles agora. A estrutura deles, gente, está muito bonitinha aqui nessa imagem direita, ó. São formadas por 9 microtúbulos triplos, eles são ovos. Então, tem 9 coisinhas com 3, basicamente. Né? São constituídos de proteínas, né? Eles estão perto lá no núcleo, na região chamada centrossomo, e a função dele, gente, é muito importante na divisão celular, porque ele, na mitose meiose, né? Porque ele organiza aquele fuso acromático e tal, e além disso, além dessa função que eu acabei de falar, da divisão celular, ele também auxilia na formação de cílios e flagelos. No próprio espermatozoide, por exemplo, o flagelo é produzido a partir do centríolo. Agora vamos falar um pouquinho desse amiguinho esquecidinho, o peroxissomo. Mas ele é bem bonito, né, gente? Essa imagem tá bem legal. Vamos falar um pouco das características. Os peroxissomos, eles exercem funções muito importantes no exterior da célula. Infelizmente, eles são esquecidos, mas eles são muito importantes. Gente, o que eles fazem? A principal função dos peroxissomos é digerir algumas substâncias. Foco no digerir algumas substâncias. É isso que diferencia ele dos lisossomos. Os lisossomos, eles vão digerir algumas substâncias na fagocitose, na pinocitose, certo? E algumas vezes até fazendo aquela apoptose, formando vácuos autofágicos, destruindo as próprias organelas e tal. Isso são os lisossomos. Gente, os peroxissomos, eles vão digerir algumas substâncias. Focando mais no nome deles, as reações de oxidação deles, vai ser produzido peróxido de hidrogênio, entendeu? Então, isso é uma substância, não é uma organela ou um fagossomo, um pinossomo, certo? No interior delas são armazenadas, né, algumas enzimas, oxidases e tal, catalase também está presente lá. A enzima oxida os ácidos gráficos para a síntese de colesterol e ela também é uma matéria-prima para a respiração celular. No corpo humano, pessoal, os peroxissomos eles são encontrados muitos, né, nas células dos rins e no fígado. Eu vou colocar aqui a equação, né, do que ocorre. Tem 2 peróxidos de hidrogênio ali, 2H2O2. Com a enzima catalase que está dentro dos peroxissomos, vai ocorrer essa quebra do peróxido, né, formando 2 moléculas de água e 1 molécula de O2. Tá aqui a imagem dos peroxissomos por dentro, né, e dentro há enzimas e a catalase, e membrana simples e tal, basicamente é isso. Agora, gente, pra gente finalizar, que a gente tá cansado, aí vou ler aqui uma questão para vocês, bem literária. Companheira viajante. Suavemente revelada, bem no interior das nossas células, uma clandestina estranha alma vive. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. Então, gente, a organela celular que foi descrita, né, de forma realmente poética no texto, qual é? Se a gente pegar origem microbiana, cozinha metabólica fogosa, então isso aí a gente já consegue ver, né, que é realmente a mitocôndria, questãozinha C, a queridinha do Enem. Pessoal, era isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, se vocês quiserem falar sobre Enem, de como tá esse caos todo, gente, meu Instagram tá aí, Kati Menezes, né? E meu e-mail também tá aí. Se vocês quiserem falar realmente qualquer coisa, eu tô aqui. E uma coisa, pessoal, que eu queria
pedir para vocês é que vocês curtissem essa aula, caso vocês tenham gostado, e deixem aqui nos comentários, caso vocês tenham algo a me dizer, por exemplo, Catarina, você falou muito pouco disso, você, entendeu? Eu quero que vocês me digam no que eu posso melhorar, porque eu tô aqui numa experiência de docência, né, e quero muito aprimorar essa tática. Bom, pessoal, era isso. Esse é o nosso projeto PopMorph. Esse canal vai estar liberando várias aulas de anatomia e histologia para vocês. Então fiquem ligados, porque a gente sempre vai falar dessas questões do Enem. E sigam a gente no Instagram também, PopMorph. Era isso, pessoal. Tchau.